Atingimos o apogeu da expectativa média de vida. Nunca antes na história o ser humano viveu tantos anos como está vivendo nessa década. Isso é uma informação que geralmente é dada para gente como algo maravilhoso. Uau, estamos vivendo mais. Eu não gosto muito de trazer essa afirmação com esse sorriso no rosto e também não quero estar aqui dando uma de negativo, pessimista, mas sou médico, entendo um pouquinho de saúde e sei como as pessoas estão chegando ao final das suas vidas. Eu presencio isso dentro do meu consultório, dentro de hospitais, todos os dias da minha vida. E uma coisa que eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, é que nós não estamos vivendo mais. Nós estamos sobrevivendo mais. Pouquíssimas são as pessoas que conseguem chegar ao final da vida, na terceira ou quarta fase da vida, né? Após os 70, 80, quem sabe 90 anos, sem estar carregando aquela sacolinha de supermercado cheia de remédio. O que a gente chama na medicina de polifarmácia. Pacientes que carregam a polifarmácia junto, porque é remédio para pressão, é remédio para diabetes, é remédio para dormir, é remédio para acordar. E quando é só remédio, ok, não é legal, não é o que eu quero para a minha vida e para a vida dos meus pacientes, mas pelo menos o paciente está chegando ao fim da vida com um mínimo de dignidade. Agora, a imensa maioria dos pacientes, nem com a sacolinha de remédio, consegue ter qualidade de vida. São pessoas com dores crônicas, dores articulares, algum membro amputado, fazendo tratamento de hemodiálise toda segunda, quarta e sexta-feira, ligando seu rim a aparelhos para fazer a filtração do rim, fazendo tratamentos de quimioterapia, botando próteses de quadril, ou seja, é algo que realmente faz com que muitas vezes a ideia de viver muito acabe assustando mais do que confortando. Bom, vamos entender um pouquinho do porquê isso? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Obviamente que trazer aqui uma única causa que justificasse esse final de vida com tanta doença seria algo ridículo e muito raso da minha parte. Mas, quando a gente está diante de um cenário pandêmico, né, porque é uma pandemia de doenças da terceira idade, é óbvio que alguma causa se sobressai sobre as outras. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Qual é, na minha humilde opinião, a maior causa de tantas doenças crônicas degenerativas que estão acometendo a saúde das pessoas? Desinformação. Desinformação é o jeitinho mais bonito de falar ignorância. Porque quando a gente fala ignorância é uma palavra forte, né? Parece até ofensiva. Eu não acho. Eu sou ignorante em várias áreas da minha vida. Tecnologia não é comigo. Estragou meu computador, terceirizo, mando para o técnico. Mecânica não é comigo. Estragou meu carro, terceirizo, mando para o meu mecânico. E eu não tenho problema em ser ignorante ou não ter informação nessas áreas. Agora, qual é a área principal das nossas vidas que nós não podemos ser ignorantes? Com a saúde. Por quê? Não existe como você terceirizar os cuidados com a sua saúde para um profissional médico, por exemplo. Eu terceirizo para o médico. Gente, vamos lá. A gente já está aqui nesse canal, a gente já tem uma certa idade para não acreditar em conto de fada, né? Acreditar que eu posso terceirizar a saúde para o médico, só se você casar com o médico ou com a médica, leva para dentro da tua casa, aí ok. Aí o médico acorda de manhã, prepara um café da manhã gostoso e saudável para você, te leva até a esteira, bota você na esteirinha, né? Depois leva você para fazer uma meditação, dá play lá no Spotify com uma playlist de yoga. Assim eu concordo, né? Mas para quem não está casado, casada com médico, bom, aí fica difícil. Você precisa
aprender de uma vez por todas os cuidados necessários para conseguir envelhecer com qualidade de vida. E aí vem um grande problema que eu trago sempre dentro do meu consultório, nas palestras que eu posso dar, que é a dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque Deus, quando criou a espécie humana, antigamente eu achava que ele tinha cometido um erro. Mas Deus não erra, né? O problema não foi o erro dele. Porque eu acreditava assim, por que Deus não entregou para o homem um manual? Porque assim, tudo que eu compro, um pouquinho mais difícil de cuidar, vem um manual junto. Se eu compro um eletrônico, vem um manual. Eu gosto muito de fazer comparativo do corpo humano com o carro, né? Porque o carro, ele também precisa de um combustível para desempenhar uma função. E o motor dele, o carro, tem um tempo de vida útil. Como o ser humano. O ser humano precisa de um combustível, né? Combustíveis, para desempenhar uma função e tem um tempo de vida. E quando eu compro um carro, vem um manual escrito o tipo de óleo que eu coloco nesse carro, com que frequência eu tenho que trocar esse óleo, tipo de líquido de freio, líquido para limpador de para-brisa, uma série de informações que, se eu não tiver essas informações, o que vai acontecer? O carro vai andar, mas ele não vai dar para mim todo o desempenho que ele foi projetado para dar. E ele não vai durar o tempo de vida útil que ele foi projetado para durar. A mesma coisa com o nosso corpo. Se você não tem acesso a esse manual e não souber como fazer o corpo desempenhar a função e ter durabilidade, você está correndo um sério risco de, no final da vida, estar passando por todas essas situações que eu comentei até agora. Bom, mas aí, por que então que Deus não entregou esse manual para a gente? Eu vou contar para ti. Eu demorei para descobrir e entender isso. Acontece que quando Deus criou o ser humano e colocou no planeta, nem passou pela cabeça dele a necessidade desse manual. Por quê? Porque ele entregou o planeta de um jeito que não existiria a menor possibilidade de você fazer algo errado com o teu corpo, machucar o teu corpo. Por quê? Vamos lá. Em primeiro lugar, quando o sol se punha, o que você ia ficar fazendo dentro de uma caverna? Sem Wi-Fi, sem televisão, sem Netflix, sem Instagram, sem celular, sem e-mail. Você não ia fazer nada. Você ia apagar a fogueira, ia dormir cedinho, um sono de qualidade, porque não ia ter onda de Bluetooth, de Wi-Fi, não ia ter luzinha de ar-condicionado, de aparelho de net. Era um escuro perfeito para um sono reparador. Você ia conseguir ficar dormindo até as 10 da manhã com aqueles galos cantando no teu ouvido? De jeito nenhum. Aqueles galos cantando, você levantava da cama e ia para a luta, né? Exercício físico. Vamos analisar como era a vida antigamente, né? Estou falando muito antigamente no planeta. Existia a menor possibilidade de você conseguir comer sem fazer exercício físico? Sem caçar? Ou sem cultivar, plantar, ir para a horta? Impossível. Para você caçar, você tinha que entrar na mata, caminhar horas, travar uma batalha com um animal. Para você plantar, você tinha que se agachar, levantar, pegar um rastel, fazer força, fazer exercício. Então você era obrigado a praticar atividade física para poder comer. Sobre a comida, as opções eram essas. Ou você matava um bicho para comer, ou você ia para a agricultura e tinha que plantar o que é natural. Não existia intoxicação por organofosforado, por agrotóxico, metal pesado, não tinha peixe com mercúrio, não existia esse tipo de contaminação na alimentação, não existia produto processado, não existia indústria do alimento. Sobre a água era a molécula mais limpa e pura que pudesse hidratar o nosso corpo. Não existia água contaminada, não precisava ter um filtro de água, era água límpida, água pura. E eu posso falar aqui de diversos outros cenários que a vida antigamente colocava, né, como algo necessário, né, porque sobreviver implicava em ter e manter estes hábitos. Aí o que aconteceu? A espécie humana,
ela, com toda a sua sabedoria, inteligência, né? E aí quando eu falo isso, eu paro e penso, será? Né? Porque nos últimos séculos, nós viemos destruindo o planeta Terra, contaminando os lençóis freáticos, o ar que respiramos e transformando o nosso alimento natural numa alimentação extremamente tóxica, inflamatória, uma alimentação, inclusive, estudada para fazer com que você não tenha mais o olhar da alimentação como algo para sobreviver, e sim como algo para acalmar uma tristeza, para comemorar uma alegria, uma ansiedade, uma compulsão. Os sentimentos todos hoje estão diretamente relacionados à alimentação, como algo a nível de dependência química. O planeta ele se transformou num cenário onde as pessoas acordam de manhã, caminham 4 passos para o banheiro para tomar banho, mais 4 passos para botar uma roupa, 12 passos até o elevador, desce o elevador até a garagem, 10 passos entra no carro, dirige até o escritório, mais 10 passos para o elevador, sobe para o escritório e mais 4 passos até a sua mesa de escritório. Lá permanece o dia inteiro. Ao invés de ir buscar alimento, chama um iFood. No final do dia, faz a mesma trajetória com esses míseros 30 e poucos passos para voltar para casa, sentar num sofá, ligar a TV através de um controle remoto, né? Não é mais lá na televisão, agora tem um controle remoto, coloca um seriado de Netflix e chama outro iFood, ou abre a geladeira, pega uma pizza congelada, bota no forno e fica aí assistindo uma série. Porque agora eu quero ficar até o final, quero assistir a série até o final, até as 2 da madrugada, comendo algo congelado, tomando uma cerveja, uma garrafa de vinho, e no dia seguinte, se eu tiver com sono, eu corrijo isso com uma garrafa térmica de 1 litro de café preto. Esse é o novo estilo de vida. Agora você está entendendo por que da importância de um manual de instruções para nos recordar o que, na verdade, nunca deveríamos ter esquecido, que é conhecer e dominar todas as informações para manter esse nosso maquinário bioquímico todo organizado, numa palavra que a gente chama na medicina de homeostase, que é o equilíbrio do corpo humano. O problema todo é que quando a gente fala sobre isso, dá um certo pavor, um certo medo, né? Porque nós nos distanciamos tanto do que seria o correto, que gera um certo desconforto imaginar voltar para uma vida ancestral, né? E que é óbvio que é impossível. Hoje você não consegue mais voltar para aquela vida onde você está longe de antenas de celular, de ondas de Bluetooth, uma água descontaminada. Claro, a gente compra um filtro melhor e tal. Ou seja, hoje o que a gente consegue fazer é viver uma vida com menos exposição à doença. Agora, uma vida como era antigamente, num planeta despoluído, com comida natural, é óbvio que isso é impossível. O que eu tento fazer na minha vida todos os dias é justamente isso: fazer as melhores escolhas possíveis dentro do cenário em que eu me encontro. Porque eu estou em Porto Alegre gravando esse vídeo. Se eu quisesse estar fugindo de poluição, eu teria que estar no meio do mato, morando isoladamente. Mas não é possível nem viável para mim. Eu preciso de internet para poder fazer uma consulta online. Então eu moro numa grande cidade, numa capital, e aqui eu tento fazer o melhor que eu posso dentro das minhas possibilidades. Outra coisa é que quando a gente fala sobre isso, sempre tem aquele comentário assim: mas e aí, como é que você explica que antigamente, quando se comia saudável e fazia tudo certinho, a expectativa de vida era 30 e poucos, 40 anos? Gente, vamos lá. Penso, logo existo, né? É óbvio que a expectativa de vida ela aumentou por diversos outros pilares que sustentaram isso, como, por exemplo, a própria descoberta do antibiótico. Antes de descobrirem a penicilina, uma pessoa morria por uma infecção banal, bacteriana, não conseguia ter acesso a um antimicrobiano como a penicilina. Todo esse monte de tecnologia investida dentro da medicina,
tomografias, ressonância magnética, PET scan, são aparelhos que ajudaram a ter diagnósticos precoces de doença. E quanto mais precoce você diagnostica uma doença, obviamente é mais fácil de tratar. Então houve um avanço, é óbvio que sim, mas hoje eu tenho certeza, tenho convicção que se nós conseguíssemos viver com todo esse aporte que nos ajuda a esticar a linha do tempo, se a gente vivesse com hábitos muito mais saudáveis, nós provavelmente chegaríamos aos 100 anos de vida sem a tal sacolinha de medicamentos. Bom, então esse vídeo ele foi feito, uma ideia assim, uma necessidade de trazer essa informação, porque eu atendo em média 140 pacientes por mês, é a minha média de atendimento, ou seja, eu converso com 140 pacientes por mês. E o que eu percebo? Que desses 140 eu tiro 5, no máximo 10 pacientes que sentam na minha frente e demonstram que têm um conhecimento realmente avançado para saber como comer, como se exercitar, como levar um estilo de vida saudável. A outra imensa maioria dessa fatia dos pacientes chegam aqui ou numa zona de ignorância completa ou eles acreditam que têm o conhecimento. E quando eu indago, quando eu questiono, infelizmente eu me deparo com um conhecimento distorcido, eu não vou dizer falta de conhecimento, porque às vezes a gente não tem conhecimento. Outras vezes a gente tem um conhecimento distorcido, eu acho que eu sei alguma coisa, né? Eu pergunto assim para as pessoas, mas olha só, teus exames estão tão ruins aqui, a tua alimentação deve estar ruim. E aí as pessoas falam para mim, não, mas eu como bem. E eu vou perguntar o que é o comer bem. A maioria descreve realmente uma alimentação rica em elementos naturais, muita salada, muito legume, mas aí acreditam que porque comem o pão, o macarrão, come aquele tipo de comida açucarada, não vai fazer mal, porque eu como tanta coisa boa que se eu comer coisa ruim também não tem problema, que existe um equilíbrio dentro disso. E eu já deixei aqui vários exemplos e metáforas mostrando que isso não existe, né? Não existe, nunca vai ser errado fazer o certo, né? Só existe um jeito de certo. E é o que a gente deve aplicar na nossa vida todos os dias. Bom, então, se você está chegando nesse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal, aí você vai se decepcionar, você vai falar assim, pô, mas que médico louco é esse? Ele chega aí falando que tem que ter um manual de instruções para viver mais e melhor, e aí agora ele vai embora e deixa a gente com essa paranoia. Calma, calma. Desculpa aqui, talvez a prepotência, a falta de humildade. Tô longe de ser o guru que sabe tudo, mas nos últimos 7 anos eu venho tentando ajudar vocês aqui no canal do YouTube, trazendo esse manual de instruções para que vocês entendam o porquê das coisas, o porquê de trás dos fatos, como cuidar desse nosso maquinário e fazer com que você possa então aumentar as chances de chegar numa longevidade com muito menos doença, gozando aí de uma vida plena, uma vida com qualidade de vida e aproveitando junto com a família, junto com os amigos. Então, se você está chegando agora, convido você a se inscrever nesse canal, fazer parte desse grupo de pessoas aqui, dessa comunidade de pessoas que já despertaram. E se você já faz parte dessa comunidade, então esse vídeo aqui serve apenas para relembrar a importância de mantermos o nosso caminho nessa linha rumo a um final de vida com muito mais felicidade, qualidade de vida e dignidade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp da família. Se você não tiver inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos sobre saúde toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui então o meu muito obrigado.